Boa noite, amigos queridos, amigos do Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, essa cidade do coração, esse grupo do coração de amigos verdadeiros, um grupo de trabalho, um grupo antigo, muito sério. E nós frequentamos esse grupo há mais de 30 anos, é um grupo do coração. Eu estou aqui em Houston, Texas, com os corações entrelaçados com vocês e estou muito honrada com esse convite para fazer a palestra para o nosso grupo querido. E quero dizer a vocês que já estou aqui há muitos anos, muitas décadas, mas cada vez que nós vamos ao Rio de Janeiro, estar no Grupo Espírita André Luiz, com nossos amigos, com a Ana Maria, com a Maria Luísa, com todos os amigos visitando, é uma enorme alegria. É um grupo lindo. Parabéns a vocês por esse trabalho de tantos anos e essa seriedade, esse devotamento e essa dedicação a esse grupo. Então, meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre a gratidão, sobre o poder da gratidão. Eu agradeço de coração esse convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, corações amigos, queridos, aí do Rio de Janeiro, representando o nosso grupo aqui, Kardec Houston. E nós começamos esse bate-papo com a imagem, visualizando a imagem linda de Jesus Cristo, que é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, que veio nos trazer essa mensagem de amor. E se nós seguirmos o caminho dele, nós vamos chegar ao nosso destino final, que é o amor, que é a luz e que é Deus. Então, por isso que nós começamos visualizando a serenidade do Mestre nos envolvendo, para que essa mensagem tenha seus canais desobstruídos e seja entregue de acordo com o Pai Criador. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos seguir com Ele esse caminho, praticando a lei do amor, que tanto nos ilumina para que nós possamos seguir essa jornada em paz. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem sobre o poder e a alegria da gratidão. A gratidão é a mãe de todas as virtudes, segundo o pensador Cícero, que foi um filósofo e orador grego, e ela é a raiz de todas as virtudes. É como tem uma árvore, ela é a raiz, ela é o princípio de todas as virtudes, e ela, por isso, nos impulsiona para o bem, nos levando para o bem. As perguntas costumam dizer mais do que as respostas. O primeiro e mais importante livro do Espiritismo é um livro de perguntas e respostas, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Então, eu gostaria de abrir essa live fazendo algumas perguntas. O que é a gratidão? Eu tenho que ser grato porque eu ouço todos falarem sobre a gratidão. Então, por que todo mundo fala tanto sobre a gratidão? Em que a gratidão vai me beneficiar como pessoa, como ser humano, como espírito? E por que eu tenho dificuldade para sentir gratidão? Por que eu não encontro motivos para ser grata? O que está faltando em mim? E se é possível mudar isso, treinar? Essas e outras perguntas vão ser trazidas aqui no nosso bate-papo hoje. Eu começo compartilhando uma linda história real, uma história que eu amo, sobre a gratidão, que foi contada no livro de histórias reais, chamado Atos Randômicos de Gentileza. Esse livro está em inglês e, portanto, o título foi traduzido. E é um livrinho só de histórias reais sobre gentileza, sobre pessoas que cometeram atos de gentileza ao próximo. E nós sabemos que gentileza gera gentileza, pelo poeta carioca que pintava as pilastras das ruas, né? Então, eu acho lindo esse slogan do poeta e também esse livro. Então, a história começa assim. Em um domingo, na véspera de uma deadline importante, uma profissional chamada Elise trabalhava até à noite.
Ainda não tinha acabado a sua apresentação, mas ela precisava descansar para no dia seguinte, que era o dia da apresentação dela, na conferência, ela precisava estar bem disposta. Então, ela estava no hotel, estava muito frio, estava bem tarde já, mas ela estava com fome. Então, ela resolveu sair ali perto do hotel, procurando um restaurante para ver se tinha algum restaurante aberto para jantar. E ela encontrou assim uma taverna, uma espécie de pub inglês, uma mistura de lanchonete e bar com balcão. Ele estava vazio, somente algumas poucas pessoas, né? Porque estava muito tarde, uma noite muito fria. Então ela se sentou no balcão e pediu uma sopa que estava bem quentinha, assim, deliciosa, caiu bem para aquele tempo frio, para aquele final de noite. E ela olhou em volta e ela notou um homem sozinho, tomando algo também quente de uma caneca que parecia também uma bebida, assim, né, para esquentar, e ele parecia bem triste. Ele tentava, sem sucesso, conversar com a garçonete. E algo no seu olhar passou para ela, transmitiu para ela uma dor infinita nesse homem. E ela sentiu um sentimento assim de profunda compaixão por esse homem, e isso tocou seu coração. E ela pensou: como eu posso ajudar esse homem? Se ela ficasse para conversar com ele, ela não poderia acabar a apresentação, o dever que ela tinha, e também não poderia dormir cedo para descansar e estar bem disposta no dia seguinte. Então, ela se conectou com seus protetores, né, os seus mentores espirituais, numa prece, pedindo que eles a ajudassem a ajudar, que eles a inspirassem a ajudá-lo, ajudar esse homem que parecia estar sofrendo. E ela teve uma ideia de escrever um bilhete. Ela entregou um bilhete para a garçonete, que servia no balcão, pagou a conta e foi embora. E ela não pensou mais nisso, até um dia que ela precisou de uma costureira e lhe deram uma referência de uma. Ela foi na casa da costureira, no endereço que deram, e quando a costureira abriu a porta, Elise notou que era a garçonete, ela mesma. Elise perguntou se ela se lembrava dela. E a moça sorriu emocionada e mostrou um quadrinho na parede, apontou assim, com o seu bilhetinho que ela tinha dado, emoldurado, e os dizeres: por favor, dê toda a atenção que puder a esse homem. Ele precisa muito de ajuda. Nesse momento, entra esse homem na sala e eles a agradecem por tê-los ajudado a se encontrarem, pois eles estavam casados e felizes. É uma história linda, apesar de ser simples, um gesto puro, simples de atenção com o semelhante, de amor, né? Um gesto simples de compaixão que tocou a vida de duas pessoas, de pelo menos duas pessoas. Nós não sabemos se eles tinham ou teriam no futuro filhos, então já seriam mais vidas tocadas. Então, é um simples gesto de gratidão que nós somos convidados diariamente a essas pequenas oportunidades de fazer o bem, e felizes nós somos quando aceitamos esses convites e realmente fazemos aquilo que nós somos convidados. É a gratidão presente diariamente, nesse caso, por um ato de compaixão. O que é a gratidão, meus irmãos, meus amigos? A gratidão é um sentimento de reconhecimento, reconhecimento de um bem, de uma ação de amor recebida. Ou por um objeto, ou uma lembrança. E esse sentimento, pela vibração da força do pensamento, ele retorna para quem a enviou, para quem deu o presente, a lembrança, ou o ato, ou o pensamento. Enfim, ele retorna para aquele que originou esse sentimento. Nós recebemos esse bem, sentimos essa alegria desse bem dentro do nosso coração, esse bem que nos foi feito, identificamos o seu significado para nós
entendemos que isso custou ao outro tempo, esforço, dedicação, desprendimento ou uma despesa, ele se ocupou conosco, teve delicadeza, teve uma gentileza ou uma atenção. Nós valorizamos esse gesto e esse sentimento retorna, nos conecta de volta com a pessoa que o provocou, desencadeando um estímulo para essa retribuição desse sentimento. Então, nós temos o conceito de reciprocidade. O que é a reciprocidade? A reciprocidade é essa necessidade, esse sentimento de retribuir o que nós recebemos. Isso gera amor e nos leva ao amor que, como nós falamos no começo, é o nosso destino final. O que é a reciprocidade, meus irmãos? É uma alegria que nos impulsiona à retribuição desse sentimento natural, dessa energia que precisa ser retornado. Nós sentimos uma necessidade de retornar. Então, esse sentimento nos impulsiona para o bem, nos fazendo pessoas melhores, porque o bem gera o bem e nós nos elevamos, nos tornando pessoas melhores. As ações de amor, elas originam, elas causam esse sentimento de gratidão. Porque através dele, nós nos conectamos com nossos benfeitores, com Jesus, com o Criador. O amor é universal, o amor é infinito e o amor é eterno. E essas ações de amor nos conectam com o infinito, com o eterno, com o Pai Criador. A gratidão atrai pessoas na mesma sintonia e atrai o bem. Isso está no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. Ela diz assim: comparando o que temos recebido com aquele que tem menos, nós sentimos compaixão, sentimos generosidade, o desejo de compartilhar aquilo que nós temos a mais com aqueles que têm menos que nós. Então, isso é um sentimento de compaixão que também gera a gratidão. O que mais que gera gratidão? Uma mensagem no WhatsApp, um telefonema, uma visita quando nós estamos doentes ou estamos meio tristes ou sem energia, nos sentindo isolados ou deprimidos, não estamos no nosso normal. Aquele que, porventura, nos emprestou algum recurso financeiro quando nós precisávamos, ajuda no trabalho quando estamos sobrecarregados, alguém que nos ouviu, que nos deu um ombro amigo, que nos, como se diz assim em português, segurou a nossa barra num dia que nós estávamos precisando, que nos apoiou, que nos confortou no momento difícil, alguém que nos ensinou alguma coisa que nós nunca esquecemos, lembramos sempre. Essa conexão continua através da lembrança. Alguém que nos deu algum presente, que nós chamamos de lembrança, por isso o nome lembrança, porque nos conecta de volta através do pensamento. Alguém que cuidou dos nossos filhos quando nós precisávamos, alguém que faz preces para nós, as preces intercessórias, alguém que nos orientou em algum momento ou teve paciência conosco num momento difícil, alguém que nos prestou um favor quando nós precisávamos, ou alguém que silenciou em um momento de erro. Tudo isso é motivo para gratidão. Aqueles que entenderam a necessidade e até tiveram a iniciativa de nos ajudar. Isso tudo é motivo para gratidão. É aquele ato que nós queríamos que fizesse conosco, que nós fazemos com o outro, ou alguém faz conosco aquilo que nós queremos para nós. É aquela máxima do cristianismo, fazer ao outro aquilo que nós queremos para nós. Então, isso imediatamente gera a gratidão. E o que não é a gratidão? A gratidão não pode ser receitada como uma receita, né? Uma receita de remédio que o médico prescreve para o paciente, ela não pode ser prescrita. Tenha gratidão.
isso vai te ajudar. Não, ela tem que ser um sentimento espontâneo, sentido dentro de nós espontaneamente, que vem do coração, porque entendeu o ato ou o sentimento do outro, a atenção, o carinho, o presente mesmo. Então, é uma coisa espontânea, uma reação natural. O bem que a gratidão nos faz ou nos traz. A gratidão nos permite ser independentes de circunstâncias. Esse sentimento nos basta para sermos felizes. Se nós dependemos de circunstâncias, nós só vamos ser felizes quando as circunstâncias estão favoráveis a nós. Mas quando nós somos gratos, nós sempre vamos encontrar motivos para sermos gratos e por isso seremos felizes a qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer lugar. Isso nos traz essa independência como seres humanos. Há pessoas que têm muitos desafios e elas são felizes porque elas encontram esses motivos para ser gratas. Elas podem estar passando por uma prova muito grande, mas elas vão encontrar sempre focando em coisas que elas têm que são motivos para gratidão. Outras têm tudo, mas infelizmente não conseguem encontrar motivos para serem gratas, então ficam chateadas com qualquer coisa que aconteça, com as circunstâncias, como falamos. Se nós olharmos em volta, meus irmãos, meus amigos, nós vamos sempre encontrar muitos motivos para sermos gratos. A começar pelo dia, o primeiro sentimento do dia. O dia nasceu, eu estou bem, acordei, tive uma noite de sono, aqui estou, no meu lar, já é um motivo para gratidão. E podemos ser felizes não porque tudo está bem, está bom, mas porque nós podemos ver o bem e o bom em tudo. Se nós focarmos no positivo da nossa vida, na parte sol da nossa vida, na parte luz que nós temos, em vez da parte sombra, sempre encontraremos motivos para sermos gratos. A nossa felicidade não depende de coisas, de pessoas, de circunstâncias, mas o quão aberto nós estamos para ver e sentir a beleza da vida, o amor do Criador. Não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes, porque se conectam com motivos para sentir gratidão, com coisas lindas, com coisas bonitas, com coisas luminosas. Então, nós alimentando esse sentimento de gratidão, nós vamos sempre iluminar a nossa vida, preenchendo o nosso coração com a gratidão, com o amor e com a felicidade, em vez de focar em outras coisas, em ressentimento, em preocupação, em culpa, em ansiedade, em dúvida, em incerteza, ou em medo. Esses são sentimentos que todos nós temos, porque é natural termos, mas que nós não podemos alimentá-los, porque senão eles tomam a nossa vida. Nós precisamos acolhê-los, porque são normais, mas não focarmos neles. Quais são os efeitos positivos da gratidão? A gratidão é contagiante. Quanto mais nós sentimos, mais demonstramos, e aí aqueles que estão em volta, que convivem conosco, se sentem mais motivados também a fazer o mesmo, criando assim um relacionamento que cresce dia a dia. Esses irmãos que nos convivem conosco, eles vão perceber que nós não gostamos de viver ouvindo reclamação, que nós focamos em coisas boas, que nós agradecemos, que nós comentamos sobre as coisas boas que nós temos. E aí eles vão ser convidados também e vão aceitar o convite para na nossa companhia, fazerem o mesmo. Então, ela é contagiante. E quais são, continuando sobre os efeitos positivos da gratidão, estudos científicos da Universidade de Harvard, aqui nos Estados Unidos, comprovam os benefícios no campo social, profissional, mental, psicológico, emocional e físico. Nós podemos nos conectar o nosso cérebro para voltar a ser feliz, simplesmente tentando lembrar por dia 3 motivos para sermos gratos,
por 21 dias. Então, nós façamos esse exercício tentando conectar de novo o nosso cérebro para sair da negatividade e sermos uma pessoa mais positiva nesses 21 dias, treinando todo dia 3 motivos para sermos gratos na nossa vida. Isso é o bastante para todos esses benefícios social, profissional, mental, psicológico, emocional e físico, segundo as pesquisas da Universidade de Harvard. Isso fortalece o nosso sistema imunológico, nós resistimos a doenças, nos recuperamos mais rápido de doenças, ou preventivamente, ou nos recuperando. A gratidão liberta a endorfina, que é o hormônio da felicidade, que é um analgésico natural, e gera essa energia positiva em nós, essa força que quer sair de nós, nos gerando um impulso para servir o Pai Criador. Então, fazendo o bem. O que é servir ao Pai Criador? É fazer o bem para aqueles com quem convivemos, principalmente pessoas necessitadas, pessoas aflitas, pessoas carentes, que precisam de um bem que nós possamos fazer. O motivo número 1 da gratidão pela vida, segundo Joana de Ângeles, a benfeitora, através da psicografia do nosso amado Divaldo Franco, ela diz: a vida é um maravilhoso milagre do universo. Deus nos criou e nos ama. A gratidão a Deus completa o ciclo do amor, nos conectando com o Pai Criador. Então, o Criador nos criou, nós somos criação de amor, e nós sentindo essa gratidão pelo Criador, pela nossa vida, fecha esse círculo de amor, nos conectando de volta. O universo nos emprestou as condições necessárias para as ferramentas necessárias para que nós possamos viver essa jornada aqui na Terra, a reencarnação, que nos ajuda a progredir bem mais rápido. Nós temos um corpo que é formado por uma modificação do fluido cósmico universal, e esse corpo possibilita essa jornada de crescimento espiritual, para que nós possamos subir mais um degrau na escada evolutiva do progresso espiritual. Muitas pessoas, nesse momento, muitos espíritos, irmãos nossos perante o Pai, mais exatamente 15 bilhões de espíritos, 15 bilhões de espíritos estão nesse momento na fila da reencarnação, esperando e pedindo, suplicando para que sejam concedidas essa oportunidade de estarem aqui na Terra como nós estamos. Eles estão na fila de espera porque não há muitas pessoas querendo engravidar, não consegue dar vazão da fila. E nós conseguimos essa oportunidade, estamos aqui. Então, sintamos, meus irmãos, gratidão pela vida e vamos, através dessa gratidão, esse presente de Deus que é a vida, vamos dar de volta para a humanidade, para Deus, em forma de bênçãos que nós podemos compartilhar com Ele através dos irmãos. Aquele que criou o universo é o mesmo que nos criou, é o Pai Criador. Então, nós sintamos a beleza desse universo, vejamos assim o pôr do sol, a natureza, o sorriso de uma criança, o amor, coisas lindas que nós temos para nos conectarmos com o Pai Criador, as flores, e sintamos a presença dele. No livro A Gênese é descrita essa presença, que nós conhecemos o Criador pelas suas obras, obras lindas. Então, aquele mesmo que criou essas obras é o mesmo que me criou. Então, eu sinto imediatamente gratidão pela minha vida. Se nós tivermos a visão de futuro, né, uma big picture, assim, nós vamos ver que o Criador nos dá a oportunidade de crescimento através da reencarnação. Investiu em nós, nos deu essa chance e quer que nós amemos uns aos outros, nos conectando, então que façamos uns pelos outros, compartilhando amor, compartilhando carinho, ajuda mútua, paciência, e que nós nos reconciliemos com aqueles com quem
ferimos ou nos feriram, perdoando e, com isso, formando essa união que vai fazer com que a Terra evolua. Coração grato, meus irmãos, não tem espaço para ressentimento. Então, vamos preencher o nosso coração, tentar preencher o nosso coração com a gratidão. E assim o ressentimento vai ficando cada vez mais apertadinho ali, ocupando menos espaço no nosso coração. Se Deus é tão bom para mim, como posso fazer algo para feri-lo? Aí a gente vai diminuindo cada vez mais o ressentimento e enchendo o nosso coração de amor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, tem uma passagem que diz que antes de nós deixarmos a nossa oferta no altar, que nós reconciliemos com nossos irmãos. E isso vai eliminando o nosso ressentimento e enchendo o nosso coração de amor e de gratidão. Onde existe amor, não existe lugar para ressentimento, segundo André Luiz, o nosso mentor, o mentor do nosso grupo, o benfeitor. Ainda sobre a gratidão a Deus, nada nos pertence, meus irmãos. Nós somos simplesmente usuários temporários de recursos que nos foram temporariamente confiados e estão sob nossa administração temporária para que nós possamos desempenhar as nossas tarefas. Então, nós temos o tempo, a saúde, o corpo, o estudo, as ferramentas, a inteligência, as ferramentas que nos foram temporariamente confiadas para que nós possamos desempenhar as nossas tarefas aqui nessa vida. O que nós temos são oportunidades de usar esses recursos e servir a Deus, nosso Pai Criador. Exemplos que eu acabei de dar, mas também podem ser recursos financeiros, saúde, disponibilidade para fazermos trabalhos sociais, trabalharmos na nossa comunidade, no nosso grupo espírita, voluntariarmos em alguma instituição, no trabalho, alguma oportunidade que nós temos de nos oferecermos para ajudar, para o bem comum. Nós todos temos uma tarefa. Nós temos um papel a cumprir aqui, por isso nós estamos aqui reencarnados e por isso nós recebemos esses recursos. O Pai não nos daria a tarefa ou a prova sem nós termos recursos. Ele já nos dá essas provas, esses momentos, essas incumbências, quando sabe que nós já estamos prontos. Então, sejamos gratos por essas oportunidades e também pelos recursos, agradecendo ao Pai Criador. Vamos mostrar a bênção da nossa gratidão aos outros, porque nós já falamos sobre a gratidão ao Pai Criador, mas há pessoas que nos fazem tanto bem e agora, então, nós mostremos, expressemos essa gratidão àqueles que nos fazem bem o tempo todo e às vezes nós nem nos damos conta ou percebemos. Mas, por exemplo, estamos aqui nesse momento. A quem devemos isso? Ao nosso pai, à nossa mãe, ao Criador, aos espíritos benfeitores. A reencarnação é um processo bem complexo. Para nós chegarmos aqui, muita coisa aconteceu antes. Nós aprendemos isso vastamente nos livros de André Luiz, e às vezes, em alguns livros, tem detalhes como acontece a reencarnação. Então, existe um grupo enorme de pessoas que trabalhou para que nós estivéssemos aqui. Gratidão a eles. Alguém depositou amor em nós, nos gerou, nos criou, nos ajudou, nos apoiou. Alguém, em algum momento da nossa vida, nos deu um empurrãozinho. Gratidão por esses irmãos que cruzaram o nosso caminho. Nós, refletindo, vamos sempre lembrar de alguém. Ontem o meu irmão me falou que eu ensinei ele a tomar banho. Ele era pequenininho e eu bem mais velha que ele. Ensinei ele a tomar banho e ele agora já tem 40 anos e me disse ontem, eu me lembro, foi você que me ensinou a tomar banho botando as mãos para cima para que a água escorresse livremente pelo corpo. Então isso mostra a gratidão por alguém que ensinou alguma coisa, que cuidou, que se importou, que deu atenção, que passou tempo. Nós temos sempre muitas pessoas a agradecer. Abramos os nossos corações e nosso pensamento para reconhecer esses atos de amor.
Afeto e manifestação desse afeto, desse carinho, ilumina os nossos caminhos, ilumina quem sente, além de iluminar quem recebe. Sejamos, então, causa de alegria na vida desses irmãos. Muitos de nós nos sentimos, muitas vezes, desvalorizados, ignorados, não reconhecidos. Agora, nesse momento de pandemia, nós estamos muito sozinhos. Nós não podemos ir para festa, para jantares, para reuniões, estar com os amigos. Estamos muito sós, desconectados. Apesar de nós estarmos nos encontrando online, falta muita coisa desse relacionamento, dessa interação com os nossos amados, o toque, o abraço, o sorriso. Falta muito. Então, isso pode ser causa de muita depressão, de melancolia, de tristeza, de solidão, de apatia e de letargia. Então, esse momento de mandar uma mensagem, um telefonema, expressar alguma coisa, ter uma lembrança feliz, trazer uma luz para alguém, vai fazer uma diferença enorme na vida daqueles que nós temos contato. Então, expressemos a nossa gratidão reconhecendo aqueles que fazem algo para nós, ainda que seja bem pequeno, uma palavra, um sentimento, uma ação, uma mensagem, um telefonema, uma prece, mas expressemos, porque pode fazer uma diferença. Pode realmente, sim, cair no esquecimento, mas também pode ser lembrado muito tempo depois ou um minuto na frente. Esse ato de bondade vai desencadeando outros e vai trazendo cada vez mais luz e se expandindo, porque esse irmão que eu telefono, fala alguma coisa, ele pode se sentir tão grato e se sentir até convidado e inspirado para fazer isso por alguém, e assim vai formando uma corrente. Nós vamos contagiando o ambiente à nossa volta com essa beleza, dando aos outros o que nos falta também, sendo para os outros aquilo que nós gostaríamos de ter, trazendo luz. A gratidão cura ressentimento, tristeza e preenche o vazio do coração. Ela vai preenchendo com essa luz, com esse amor, esse sentimento positivo que vai se multiplicando. Um sentimento lindo. Quais são os estágios da gratidão? Número 1, o primeiro estágio, gratidão pelas coisas boas que eu tenho. Então, como nós falamos antes, nós podemos olhar em volta e ver quantas coisas lindas nós temos. A nossa família, os amigos, o trabalho, as oportunidades de trabalhar, de estudar, os recursos financeiros, o lugar onde nós moramos, mil oportunidades de sentir gratidão pelas coisas boas. O segundo estágio é pelas coisas ruins que eu não tenho. Então eu vou ficar pensando, puxa, isso podia ter dado errado e não deu, deu certo. Ou eu sei que uma pessoa está passando por isso, que triste, e eu não estou. Então aí eu já sinto gratidão. E o terceiro estágio é um estágio que nós vamos conquistar ainda mais para frente, quando nós nos elevarmos mais como espírito, que é sentir gratidão pelas coisas ruins que eu tenho. O que é ruim? Essa palavra tem que ser determinada, meio, como se diz, definida. O que é ruim? O ruim é algo diferente do que eu quero. Uma coisa ruim que eu recebo é porque eu estou esperando uma coisa e eu recebo outra. Então, eu denomino como ruim. Porque receber coisas boas é o que está de acordo com o que nós queremos e esperamos. Então, eu vou, no futuro, quando eu ainda evoluir mais, caminhar mais, eu vou sentir gratidão pelas coisas ruins que eu recebo, porque elas são degraus do meu progresso espiritual. Elas me fazem crescer, elas me fazem expandir, porque com elas eu aprendo, eu me esforço para enfrentá-las, eu desenvolvo coragem, eu desenvolvo força, e elas, então, são um passo na minha escala evolutiva. E elas são o que eu preciso para o meu crescimento. O Pai Criador sabe o que nós precisamos e coloca no nosso caminho.
Isso não é masoquismo, isso é um passo saudável em direção ao meu amadurecimento espiritual. Aceitar a dor é um processo natural do meu caminho para Deus e mostra minha maturidade como espírito. Nós temos exemplos de espíritos lindos que nos ensinaram isso e que aceitaram a dor lindamente, sem reclamar. Nós temos livros, biografias lindas de pessoas como Helen Keller, que tinha várias debilidades mentais. Ela era cega, ela era surda e ela deixou uma obra linda, agradecendo por nessa vida ela ter tido essas dificuldades que a fez crescer. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, obra linda também, nós temos vários exemplos, depoimentos de espíritos que já atravessaram o portal de volta para a vida espiritual e que vieram nos contar o porquê e como que eles enfrentaram as suas expiações e por que que aquilo era expiação. Leitura importantíssima, necessária e básica para o espírita que busca a informação que nos eleva. Vamos então mudar o enfoque, a abordagem, conseguindo passar por esses 3 estágios da gratidão. Perguntas: por que eu não consigo sentir gratidão? O que está faltando em mim? Como nós falamos lá no início. As pessoas nem sempre sentem gratidão por vários motivos. Isso é uma frase de Divaldo Franco, que eu compartilho aqui. As pessoas nem sempre sentem gratidão por vários motivos. Infância difícil, problemas de família, relacionamentos infelizes, solidão, complexo de inferioridade ou superioridade, que enrijecem os seus sentimentos e desenvolvem mecanismos de defesa. Isso não deve ser motivo para preocupação. A simples conscientização da sua inabilidade de sentir gratidão já é uma manifestação inicial da gratidão. Essa preocupação já é um despertar para a gratidão, já é um sentimento de valorizar esse sentimento. Portanto, nós estamos já no caminho para sermos gratos, para desenvolver, para encontrar em nós esse sentimento, segundo Divaldo Franco. Pergunta 2. É possível treinar a gratidão? O nosso cérebro não é condicionado para valorizar, e sim para se preocupar. Nós temos que correr atrás do que nós ainda não conquistamos. Então, as preocupações nos movem para frente. Nós somos escravos da rotina de trabalho, de estudo, de família. Temos que seguir em frente. E muitas vezes a nossa vida está no piloto automático. A gente vai automaticamente. E o que nos move é a preocupação. E o ser humano tem uma reação natural de correr atrás daquilo que ainda não tem, que não conquistou. O que nós já temos, nós já conquistamos, já botamos ali naquele lugar na nossa vida. Então já não prestamos tanta atenção. Se pararmos para olhar em volta, nós vamos ver quantas coisas nós temos, e agora esse momento de pandemia, momento de pausa, nos convidou a fazer essa avaliação. Tem um exemplo de um experimento que fizeram, botaram um quadro branco enorme e falaram para pessoas, olha isso aqui, o que você vê? E aí as pessoas só conseguiam ver, comentavam um pontinho mínimo preto que tinha nesse quadro branco. O quadro enorme com pontinho preto. E as pessoas passavam, eram perguntadas, o que você está vendo? E as pessoas, um ponto preto, um pontinho preto. A minoria falou um quadro branco com ponto preto. E pouquíssimas mais ainda falaram um quadro branco. A maioria só concentrava no pontinho preto. Então, será que nós estamos, na nossa vida, nos concentrando só naquilo que deve ter uma importância muito pequena, em vez das coisas mais importantes? Sejamos felizes não porque tudo está bem, mas porque nós conseguimos ver bem em tudo. A gratidão, ela deve ser um estado interior, no nosso interior, um estilo de vida, segundo Joana de Ângeles.
que nos fala isso, que a gratidão deve ser um estado interior constante. Como viver diariamente com um coração grato? Já que ela diz que isso deve ser um estado nosso interior, como nós podemos viver diariamente com o coração grato? Todas as nossas conquistas, segundo a benfeitora, no livro Psicologia da Gratidão ainda, todas as nossas conquistas de conhecimento e experiência de vida resultam de um treinamento e prática. Então, a gratidão ela pode sim ser treinada, até que nós possamos fazer disso um sentimento automático, natural, espontâneo e diário. Ela diz, pensando no que podia dar errado. E o que é errado? Vamos definir de novo essa palavra como fizemos com a outra. Errado é diferente do esperado. Certo é aquilo que eu espero. Então, aconteceu tudo certo. Deu tudo certo, é aquilo que eu espero, está de acordo com o que eu espero. Agora, o que podia dar errado seria o que podia dar diferente do que esperado. Nós treinamos, então, pensando, puxa, deu tudo certo. Algumas coisas podiam dar errado e não deram, então eu já sinto gratidão. Nós podemos treinar, cultivar a gratidão, assim como uma orquestra sinfônica, por exemplo, para tocar lindo daquela maneira, eles treinaram muito. A bailarina, para fazer aquele balé lindo, perfeito, um show de equilíbrio, de arte, de harmonia, ela treinou muito no municipal. As pessoas treinam, o time lá treinam 8 horas por dia para fazer uma peça. Então, se nós treinarmos esse sentimento, esse estado interior que a benfeitora fala, esse sentimento interno, nós vamos chegar lá. E esse sentimento vai passar a ser um sentimento natural. Treino diário para um coração grato. 2. Além disso que falamos antes, estudo e prática do Evangelho. A nossa habilidade de ver a harmonia e a beleza vem com o autoconhecimento, a autoiluminação e a transformação interior. Então, nós nos conhecemos, comparamos nossos sentimentos com o Pai Criador, com as leis divinas, através do conhecimento do Evangelho, fazemos essa autorreflexão e aí, então, isso nos leva à autotransformação. São 3 passos muito longos, que vão levar bastante tempo, é um processo longo, uma jornada longa, e nós temos bastante tempo pela frente. E o bom é que o Espiritismo nos ensina que façamos isso no nosso próprio momento, no momento que estivermos prontos, porque o Pai Criador nos dá o livre-arbítrio para escolhermos o nosso momento certo. O primeiro passo, então, seria o autoconhecimento, segundo a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, e o estudo do Evangelho. Conhecendo Deus, conhecendo Jesus através desse estudo, eu vou me conhecendo e eu vou aprendendo o que em mim não está alinhado com o Mestre e com o Criador. E aí vou aprendendo também, me perguntando por que não? Por que eu tenho essa limitação? Por que eu ainda estou nesse defeito? Por que eu tenho esse mau hábito? E aí a gente vai refletindo, vai vendo os resultados, vai treinando, vai mudando, e aos pouquinhos nós vamos chegando no nosso plano de transformação. O terceiro passo para o treino diário para um coração grato é vigiar os nossos pensamentos. O pensamento tem muita força, o pensamento plasma, ele faz acontecer. E o pensamento é infinito. Então vamos treinando o nosso cérebro para menos reclamação e mais elogio, mais comentários positivos, de admiração, de consolo, de encorajamento, de esperança, de amor, de carinho, diminuindo as reclamações, substituindo sempre por uma frase que demonstra gratidão. Por exemplo, nós todos temos pensamentos negativos. Ele vem e a gente acolhe, e aí entende que está vindo um pensamento negativo, e aí substitui por 2 pensamentos positivos, de gratidão imediata que a gente vê em torno de nós,
E aí a gente vai desenvolvendo isso, daqui a pouco a gente vai já tendo isso como uma reação automática. Cada pensamento negativo substitui por dois positivos e daqui a pouco nós estamos reclamando menos, elogiando mais, admirando mais, sendo mais gratos, porque isso é, a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós vamos substituindo os nossos sentimentos, portanto, as nossas palavras, as nossas decisões, os nossos atos, e vamos iluminando a nossa vida através da gratidão. Número 4, antes de dormir, pensar em uma coisa que nos fez sentir gratos no dia de hoje. Então, vamos dormir tentando ver o nosso dia como foi, lembrando, puxa, aconteceu aquilo no trânsito, no trabalho, no grupo espírita, no supermercado. Foi um momento feliz. E aí nós vamos conseguir, no final do nosso dia, fazer essa revisão e no primeiro dia pensar em uma coisa, no segundo dia pensar em duas coisas, no terceiro pensar em três coisas. Mas o mais importante disso tudo é sentir mesmo lá no fundo do coração, profundamente, essa gratidão, para que ela vá para o nosso cérebro, para todo o nosso ser. E aí, no quinto dia, nós estamos pensando em 5 coisas. Imagina no dia 30, quantas coisas que nós somos capazes de ver. Também uma outra maneira, aqui nos Estados Unidos, eles fazem isso, até vendem um vidrinho que tem escrito assim do lado de fora, gratidão. E aí todo dia a gente escreve uma coisinha no papel, vai botando ali no livrinho, no vidrinho. E aí, quando chegar no final do mês, ou do dia, ou da semana, ou do ano, a gente abre esse vidro e lê todos os papeizinhos. E aquilo, então, vai se duplicar, aquele sentimento interno de gratidão que nós escrevemos ali, sinceramente, vai se duplicar. Número 6. Sexto passo para um treino diário para o coração grato. Conectar com a negatividade é um vício do cérebro. Assim como o açúcar e o álcool ou outras substâncias tóxicas, ele vicia. A negatividade nos vicia. Então, nós ficamos conectadas, né, com a negatividade. Nós precisamos reverter esse quadro. A reclamação ela traz aquele alívio, mas o alívio superficial momentâneo. Por exemplo, ai, como está calor. Ai, puxa, está chovendo tanto. Ai, que frio. É aquele alívio imediato, mas superficial momentâneo. Ao passo que esse alívio que a gente pensa que está sendo aliviado, na verdade, ele danifica, ele está nos danificando. E o comentário positivo, ele dá aquele alívio permanente, porque ele está implantando um sentimento que está nos iluminando. É um sentimento profundo e permanente. Então, se nós mudarmos o foco, abrindo os nossos olhos, nossas mentes, para ver coisas bonitas ao nosso redor, motivos para sermos gratos, focando nesses motivos, nós vamos reverter esse processo de negatividade para uma vida mais positiva. Número 7, criando novos hábitos para exercitar esses hábitos na nossa vida, nos iluminando. Então, mudando as palavras negativas que atraem a negatividade, como nós falamos, às vezes expressões que nós temos, por exemplo, a pia está cheia de louça, quanto trabalho me espera? A gente substitui por a pia está cheia de louça, minha família está bem alimentada, graças a Deus pela comida. Ah, essa pandemia, que inconveniência. Não posso viver como eu quero. Substituir por a pandemia me trouxe oportunidades novas, me fez valorizar o que é importante, eu aprendi coisas novas, eu mudei isso, eu aprendi isso assim, conheci essa pessoa, tal, e agora eu sei fazer encontros online, eu me expandi, muitas pessoas encontraram novos hobbies, fizeram cursos, então tem muita coisa na pandemia para nós agradecermos. Outros reclamam do trânsito, mas eles estão dentro do carro com ar-condicionado, quando tem pessoas que andam a pé, ou de bicicleta, ou no ônibus cheio. Então, nós precisamos mudar mesmo
fazer uma mudança de comportamento, de palavras, de pensamentos e de hábitos. A pessoa reclama de que perdeu o voo, aí o avião cai, então, puxa, em vez de reclamar, aquilo ali foi providencial para que a pessoa vivesse. Nós reclamamos muito de acidentes, quando às vezes o dano foi só material, mas nós estamos bem. Ai, mudança de novo, puxa, mas isso eu já sabia isso, agora eu vou ter que aprender mais coisa. O aprendizado ele expande também o nosso cérebro, aprender novas coisas, coisas novas, novos conceitos, nos faz expandir. A perda de emprego é uma oportunidade para nós nos reinventarmos, porque nós precisamos, às vezes, muito triste perder o emprego, mas eu conheço uma pessoa que acabou de perder o emprego e ele me disse, eu tive que me virar, e aí ele se reinventou, ele fez coisas diferentes para poder conseguir um emprego novo. E a doença, meus irmãos, muitas doenças muito tristes agora nós estamos passando, ela é um convite ao realinhamento com Deus. Eu conheço uma pessoa que está passando por uma severa enfermidade e ela todo dia diz para mim que ela antes não vivia, que ela só vivia na correria e que agora ela entendeu o que é a vida depois dessa doença, de ficar no hospital, de fazer cirurgia, de fazer tratamento. Então, nós precisamos mudar o enfoque da nossa vida e passar a ver as coisas por um outro prisma, por um outro ângulo, por uma outra abordagem. E assim a gente vai de encontro com a gratidão, com uma vida grata. Passo 8, repensemos os nossos problemas. A reação natural quando nós recebemos algo lindo é sempre a beleza, o coração grato. E quando nós recebemos algo ruim, que nós já definimos que é algo diferente dos nossos planos, segundo Joana de Ângeles, a gratidão pelos aparentes insucessos constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte do nosso aprendizado e têm razão de ser. Então, quando nós recebemos algo ruim, que é diferente do que nós estávamos esperando, entender que não entendemos agora, mas vamos entender no futuro que isso era para o nosso bem. Podia ser pior. Puxa, podemos ver assim também. Isso é uma coisa para o meu bem. Deus sabe o que faz. Eu vou entender na hora certa. Ou então, podia ser pior. Tem muitas pessoas que nesse momento aqui que nós estamos conversando estão procurando comida no lixo. Outro dia eu acabei de ver uma pessoa que estava num container, que era um lugar onde as pessoas depositam os lixos, procurando comida. É muito triste isso, meus irmãos. Pessoas dormindo nas ruas porque não tem casa, nós sabemos, é a realidade do nosso país. Muitas pessoas em situação de rua, pessoas enterrando seres amados, pessoas nas UTIs, nas salas de espera, pessoas nas penitenciárias, nos asilos, nos hospitais, em campos de guerra, como nós sabemos, em lugares de desastres naturais, como no Haiti agora, no umbral ou no Vale dos Suicidas. E nós estamos aqui. Então, façamos um agradecimento imediato por estarmos aqui, aonde quer que estejamos, e se estamos em um desses, vamos pedir a Deus que nos ajude, agradecendo a Ele pela prece, fazendo uma prece de agradecimento pela vida. Passo número 9. Que rotina monótona, nada acontece. Vamos agradecer porque nada acontece, porque poderia estar acontecendo coisa ruim. Tudo normal no dia a dia, na rotina, é muito bom. Muitas coisas ruins poderiam estar acontecendo, mas nada aconteceu se estamos na rotina. Então vamos agradecer. Isso me lembra uma música antiga de um cantor que dizia: tudo está no seu lugar, graças a Deus. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Tudo está no seu lugar, a rotina. Então, agradeçamos porque tudo está no seu lugar e nada aconteceu, nada de ruim aconteceu. Não precisamos perder nada para dar valor.
Podemos valorizar agora o que temos. Às vezes, nós só valorizamos quando perdemos alguém ou algum emprego, uma pessoa. Nós não podemos perder uma pessoa porque nós não possuímos ninguém. Existe a separação. Perdemos dessa pessoa na nossa vida. Mas nós não precisamos perder para valorizar. Valorizemos agora. Vamos agradecer a presença dessa pessoa, ou desse emprego, ou desse apartamento, ou desse amigo, ou dessa oportunidade, sem que valorizemos isso na perda. Sejamos proativos e não reativos, reconhecendo as bênçãos que temos, as bênçãos que nos foram dadas pelo Criador. Eu conheço 2 pessoas que estão se divorciando nesse momento. Uma está se recuperando bem lentamente nesse momento, dessa perda dessa pessoa na vida dela, né? Ela está caminhando dia após dia, passo a passo. E uma outra pessoa que está se divorciando ao mesmo tempo, ficou casada mais ou menos o mesmo tempo, está grato pelos anos que ficou casado, pelos anos que teve essa pessoa na vida dele. Então, vocês conseguem sentir a diferença de abordagem? Aconteceu o mesmo fato na vida de 2 pessoas, cada uma está vendo por um prisma, está sentindo por um prisma. E o que nós estamos atraindo com os nossos sentimentos? Isso é um motivo para reflexão também. E o número 10. Vamos fazer um pequeno exercício, faço um convite a vocês. Um exercício para que nós possamos sentir a gratidão imediata. Nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos e concentrar no que nós estamos ouvindo. Por 1 minuto, nós vamos ficar em silêncio, percebendo o que nós estamos ouvindo à nossa volta. O que você ouve? Buzina, vozes, um riso de uma criança, um choro de uma criança, passarinho cantando, um rádio tocando, chuva, obra no vizinho, avião, motor de carro, barulho na rua, barulho no vizinho. O que nós estamos ouvindo? Muitas vezes nós até reclamamos do barulho, do radinho de pilha, da obra do lado, do choro de uma criança, da briga do vizinho. Então, esse exercício é o seguinte: nesse minuto, 466 milhões de pessoas dos 7,8 bilhões, ou 5% da população do mundo, não ouve nada. Não houve nada. 432 milhões de adultos e 34 milhões de crianças não houve nada. São surdos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E eu posso ouvir. Vamos buscar no nosso coração essa gratidão profunda e instantânea, nesse momento, por esse exercício que nos fez nos darmos conta de que nós podemos ouvir. É uma coisa incrível, porque nós muitas vezes esquecemos dessa habilidade que nós até desvalorizamos. E com esse sentimento que nós buscamos no nosso coração, infinito e profundo, eu me sinto grata. E agora? O que fazer com isso? O próximo passo é fazer o melhor uso desse sentimento. Retribuir, como nós falamos no começo, reciprocidade. Transformar esse sentimento em ação. Os nossos sentimentos, eles devem ser alavancas para as nossas ações. São elas que vão ficar aqui
Nós vamos deixar a marca do bem, através das ações. Não são os sentimentos, não é o estudo. O estudo e os sentimentos são impulsos para as nossas ações. Então, nós, sentindo gratidão, vamos para a rua, vamos agir, vamos fazer coisas para expressar e manifestar essa gratidão. Lembrar das pessoas que têm menos que nós, fazer alguma coisa para ajudar. Lembrando que Deus não privilegia ninguém. Se nós achamos que temos mais, podemos ter mais de uma coisa, menos de outra. Não existe privilégios. E se eu tenho mais hoje, como foi a minha vida passada? Então Deus equilibra, ele não privilegia, ninguém tem mais, nem recebe mais do que ninguém. Todos nós estamos aqui numa jornada, e no final dela nós iremos todos entender o porquê dos nossos desafios. Então ajudemos uns aos outros mutuamente. E aqui vai a conclusão desse momento lindo que nós tivemos juntos, com esse grupo querido, Grupo Espírita André Luiz, vocês, queridos irmãos que estão aí no Rio de Janeiro, cidade do coração, cidade maravilhosa. De acordo com Joana de Ângeles ainda, a gratidão tem um poder infinito, e no seu livro Psicologia da Gratidão, ela diz que a gratidão é filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e alegria todo aquele que a cultiva, nos ilumina, nos engrandece, nos eleva e nos purifica. A gratidão nos renova, nos recarrega e nos alimenta. A benfeitora nos traz essas informações lindas. A gratidão abre canais e caminhos para o alto. Encontremos a gratidão em qualquer situação. E usemos o lema, poderia ter sido muito pior. A semente da negatividade não encontra solo fértil em um coração grato. E segundo ela ainda, segundo Karl Barth, o despertar da gratidão começa com um elogio a tudo e a todos. Alegria é a forma mais simples de gratidão. Hoje é o dia. É o dia que eu vou começar o meu caminho em direção à gratidão, ao amor, à luz, a Jesus e a Deus. Mudemos agora nossa atitude, se queremos ser felizes. Vamos reprogramar a nossa mente, nos treinarmos, porque nós sabemos que o treinamento vai nos levar onde nós queremos chegar, para ver a beleza da vida e chegar ao nosso destino. Eu não sei o dia da minha chegada, mas eu sei sim o dia da partida, e é hoje o dia da partida. Ontem eu disse, começo amanhã. Hoje eu digo, começo hoje. É lindo demais isso, meus irmãos. Vamos não dar importância às coisas ruins, e a gente agora já definiu o que é coisa ruim, é simplesmente diferente do que eu quero, do que eu espero. Então, vamos diminuir a nossa expectativa, vamos reajustar, calibrar as nossas expectativas e não ocupar o nosso pensamento com essas coisas que são diferentes. Não falemos tanto nelas, não foquemos tanto nelas. Vamos aumentar as coisas boas, preenchendo o nosso coração de amor e de gratidão, de maneira que o ressentimento fique pequenininho, vai ficando apertadinho ali. É uma delícia ser reconhecido com gratidão por alguém para quem nós fizemos o bem. Mas vamos diminuir as expectativas, mudar essas expectativas sem esperar gratidão de ninguém, mas sejamos aqueles que manifestam a gratidão. E assim nós vamos contagiando esse ambiente e a gratidão vai vir naturalmente e espontaneamente. A música nos conecta imediatamente com o Criador. E eu me lembro de uma música também, que é vamos dizer assim, o símbolo da gratidão, que é uma música dos anos 80 que diz: ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. É uma famosa música do Lulu Santos, que simboliza muito bem esse sentimento, e a música nos conecta diretamente. Concluindo esse estudo, meus irmãos, vamos fechar os olhos e pensar em 5 motivos que nós temos para estar gratos nesse momento.
Vamos dar um minuto de silêncio para que nós possamos enumerar 5 motivos para a gratidão. Meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, tem a prece, tem várias preces, preces ao acordar, preces para os bons momentos, momentos difíceis, preces para ir dormir, e tem uma prece para agradecer a um favor recebido. Comecemos ali, vamos começar a entender mais sobre esse sentimento e abraçar esse sentimento. A gratidão é um sol que nos aquece, nos ilumina e nos eleva, que nos faz mais generosos, mais queridos, mais atraentes, mais simpáticos, mais alegres, mais bonitos e mais felizes. Cultivemos esse poderoso sol dentro de nós, que nos esquenta, que nos aquece. Sejamos também um sol na vida de alguém. Não esperemos que esse alguém seja grato a nós, mas sejamos gratos a alguém que seja o sol da nossa vida. Muito obrigada, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, por esse lindo convite para esse momento de bate-papo aqui, esse momento lindo com o Grupo André Luiz, o GEAL, no Rio de Janeiro. Não vejo a hora de acabar essa pandemia para que eu possa ir ao Rio de Janeiro visitar vocês aí na Praça da Bandeira. É uma linda oportunidade sempre para estar junto quando nós chegamos no Rio, e foi uma linda oportunidade representar aqui o Kardec Houston com vocês, que é o nosso grupo aqui local, que nós fazemos do Kardec Houston uma filial do Grupo André Luiz, porque nós conseguimos implementar tudo que nós aprendemos aí com vocês. Um beijo, aqui vai todo o meu amor para vocês, saudade, carinho, e um beijo. Muito obrigada, queridos, por esse momento maravilhoso. Boa noite, obrigada, fiquem com Deus, um beijo, um abraço bem apertado. Tchau, queridos.